Olá, galera, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius. Sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé. Aquele que apronta pra caraca e que leva muita surra, não é verdade? Mas um novo livro vai estar sendo escrito aí por mim, contando a nova verdadeira história de que não foi contado no livro, né? Porque essa autoria foi roubada e eu estou lutando para poder estar conseguindo de volta esse livro. Bem, galera, eu estou entrando hoje aqui para falar um pouco sobre o projeto de alfabetização. Falei um pouquinho lá no Face da Luluzinha. Eu já estou aqui no Face meu, do Zezé, o Zezé 2, né? Porque depois eu vou estar compartilhando nos outros Face. Então a parte de alfabetização eu já vou dar início a partir de semana que vem, onde eu vou criar as apostilas, tá? Para poder estar enviando para as crianças da comunidade, também para o pessoal que queira aprender a ler e escrever através daquilo que eu vou estar montando e editando para que eles possam estar aprendendo em casa, ok? Mesmo porque nós não temos mais escola, tiraram todas as escolas, agora foi liberada as armas, né? E vai ter agora as armas liberadas aí na mão dessas pessoas, né? Nós vemos aí tanta coisa ruim acontecendo já sem arma. Imagina agora com arma na mão do cidadão, né? Na nossa época não tinha nem arma, era arma de brinquedo, não podia nem ter brinquedo de arma por causa do que poderia gerar a violência. Nós vamos estar vendo o fruto disso para o futuro mais próximo. Não que eu deseje isso, mas isso infelizmente é o que vai acabar acarretando, porque Davi não precisou de armamento para destruir os gigantes, pelo contrário, a pedra é a palavra. Enquanto muitos queriam matar, ele apenas com uma palavra derrubou os gigantes sem ter que usar a violência, porque violência gera violência. Bem, galera, eu queria novamente estar agradecendo todas as pessoas que participaram do projeto da Páscoa, agora no dia 21 de abril. Graças a Deus deu tudo certo, tá? Com o apoio de cada um, nós conseguimos fazer o trabalho para as crianças. Fizemos as brincadeiras, né? Nancy Andrade, olá, minha linda. Antônio Oliveira, também sejam muito bem-vindos vocês aí, ok, que estão assistindo o nosso projeto. Tá? Espero que estejam gostando, né? É como se voltasse no nosso tempo de festa junina, lembra? Que a professora dava um papelzinho para a gente poder vender, e com aquelas vendas a gente conseguia fazer uma boa festa junina e ia se trazer o retorno, e quem vendesse mais era rei e rainha, não era assim? E é isso aí. Nancy Andrade, um grande beijo aí para você e para toda a sua família. Muito obrigado aí pelo carinho de poder estar participando e assistindo aí nosso projeto, do nosso trabalho, do projeto Sinal da Paz, Solidariedade da empresa Braiagli Telecomunicação. Hoje eu tenho muitas coisas para falar, mas vou deixar para mais tarde. Não sei se eu falo hoje à noite ou amanhã, ok? Quero parabenizar a Rede Globo, né? Ultimamente eu tenho ligado para a Rede Globo para passar algumas informações sobre o meu livro e sobre alguns assuntos. E agora estou tratando bem direitinho, né? Agora estou sendo muito bem recebido pela Globo, eles tratam, pegam a minha documentação, pegam o meu CPF, já pelo telefone eles conseguem localizar. E assim eu vou estar vou estar encaminhando tudo aquilo que eu preciso saber em questão a respeito do meu livro. Essa semana eu estava lembrando do Henrique, um dos personagens da novela, né? Ele tinha um posto de gasolina na Taquara, na Rodrigues Calda, na descida da Mapoá. Aquele posto de gasolina ali de esquina era dele, né? Ele era apaixonado pela Godoy. E o mais estranho é que ele parece com uma pessoa que é muito popular. Mas primeiro deixa eu ter certeza, para depois estar passando a confirmação, porque eu não posso fazer uma acusação sem antes ter certeza se a pessoa é a mesma. Como tem muitos anos e muito tempo, essa pessoa ela era nova, hoje deve estar bem mais velha, ele era alto, né? Comprido, cabelo liso, como da foto que eu tenho aí no meu Face, onde ele está junto da Godoy e do Vicente de Freitas Godoy, porque eu ainda fico em dúvida se o Diogo da novela é o Vicente de Freitas Godoy, que trabalha na Rede Globo, lá na parte de Jardim Botânico, na parte de jornalismo, ou se é o Aldinho, que tanto falava para mim que a minha irmã era a mais bonita da vila, como na novela ele falava. Só que entra em contradição porque na novela mostra uma pasta, uma mala, né, que ele tem, que naquela época eu tinha essa mala, e também entro em contradição por causa disso. Então, assim, como fizeram, né, uma confusão na minha mente, eu tive que descobrir tudo sozinho a respeito desse meu livro, que é o Pé de Laranja Lima. Tá aqui, ó. Né? Zezé, esse personagem aqui ele foi criado. História de infância. Esse livro para mim ele tem se tornado mapa,
né? Ele tem se tornado um mapa, uma orientação em questão daquilo que eu vivenciei naquele tempo bem antigo. Nesse tempo que não existia celular, não existia internet e mal se tinha um telefone, né? Era um orelhão, que era aquele de rodar. E cenas do filme e da novela foram gravadas no Teixeira e outras partes foram no Santa Maria. Inclusive tem até umas partes ali que eu tenho num vídeo que mostra também no filme, que é bem parecido. Bem, eu falei muita coisa nesses outros vídeos que eu tenho compartilhado. Muitas das vezes vocês querendo assistir mais sobre meus trabalhos. Esse canal do YouTube eu não divulgo muito, tá? Deixo ele bem guardado, porque ali eu boto todos os vídeos e áudios que eu coloco para vocês poderem estar assistindo. Se você botar lá no YouTube, botar o meu pé de laranja lima, você vai ver lá uma logo verde, lá vai ter todos os vídeos desses tempos todos para cada descoberta desse livro. Que mais que eu posso falar? Então assim, hoje eu não vim falar muito sobre o livro, nem também falar sobre nada, né? Hoje eu só entrei para poder mandar um oi para você, um obrigado por ter nos ajudado nesse projeto. Estou muito feliz de saber que a minha vida virou história, que está sendo rodada pelo mundo inteiro, apesar de ter usado de malvadeza, né, em questão desse livro. Só que pena que esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, ele rola pedofilia, porque abusaram de mim quando criança para poder ter a autoria desse livro, dada uma instituição chamada Umbanda, né, que é daquela atriz que fez a Jandira, aonde os homens abusavam do meu corpo dentro do quarto escuro, representado por uma entidade chamada Exumaré. Eu só fui saber que era Exumaré porque eu tenho um DVD da Clara Nunes, que eu comprei lá em São Gonçalo, próximo à prefeitura, e num dos clipes que conta a história da década de 70 e da década de 80, fala sobre essa entidade. E eu estive pesquisando na rede social e na mídia, estava lá pesquisando sobre como que era o pacto feito para Exumaré diante disso tudo, e é bem parecido com o pacto que fizeram comigo nesse tempo. O que mais? Pena que os autores se venderam, né? Eu fico pegando o exemplo aí de Judas, né? Tô aqui no livro, eu sou representado como José, né? Porque além de José ter sido vendido pelos seus irmãos, e foi isso que aconteceu comigo. A minha família tenta me matar, eu tenho áudio, eu tenho vídeo, eu tenho provas, né, que comprovam essas ações. Eu tenho relatos de conversas com um amigo que eu gravava, né, contando essa história do passado. Então tudo isso serve de testemunha, tá? Até mesmo para poder provar essa judiação. Você que tem filho, você que é mãe, você que é pai, se um dos seus amigos abusa do seu filho, usa o corpo do seu filho quando tem 2 anos de idade, eu lembro de coisas que... Eu lembro uma vez, eu estava na Cidade de Deus, e nessa época eu ainda falava com a Georgette, que é essa que eu sou registrado, que eu acredito que não seja minha mãe. E andando com ela, porque ela uma vez, quando era criança, como ela não queria ter compromisso comigo ou me criar, ela queria me dar para uma família lá da Cidade de Deus. Foi quando meu pai, o Benedito Ribeiro, segundo as informações que eu tinha, e minha mãe, que no caso eu chamo de mãe, que é a dona Stefane, que é a dona Petronila, que todas a chamam de Abigail, não permitiu que eu fosse morar lá, com medo do que poderia ocorrer, e pediu para que eu fosse criado por eles, segundo ela me falava. E foi quando ela me deixou com meus avós, que no caso é o seu Paulo e a dona Stefânia, que no caso eu chamo de pai e de mãe, porque foi eles que me criaram, foi eles que me deram educação, foi eles que cuidaram de mim com um amor de pai e de mãe. Seu Paulo já partiu, né? Ele foi expulso de casa pelas filhas, que é a Godoy e a Lili, devido a ele ter tido um relacionamento com uma outra mulher, na qual ele se envolveu, e teve 2 filhas, que é a Tainara e a Carol, que é a Tainara Ribeiro, mora na Cidade de Deus, segundo ainda saiba. E ele teve que ser expulso, foi morar na Cidade de Deus, né, porque as próprias filhas expulsaram. Eu acredito que meu pai não estava mais nem aguentando, por isso que ele aceitou ser expulso, porque meu pai não precisava disso, mas acho que meu pai já estava cansado de tanta malvadeza. Se você reparar a novela O Meu Pé de Laranja Lima, você vai ver várias ações, né, em questão de atitude, em questão do que as minhas irmãs e minha família cometiam naquela época.
A Godoia continua do mesmo jeito. Se você botar lá no Facebook e botar Florinda Godoia, você vai ver a autora, que é representada pela atriz da novela Meu Pé de Laranja Lima. E se você botar Hilda Matos, você vai ver a Lili, aquela que tem pavor de sapo. Ainda continua do mesmo jeito, não mudou nada, tá? Enquanto casada, tem amante, continua vivendo uma vida errônea. Não quero nem meter nessa vida dela, que eu nem quero saber dessa família, né? Para mim já acabou, elas já morreram. Para mim, lembro que eu falava no livro que eu ia matar a minha família, né? Quando eu falava matar, eu dizia que ia matar no coração, né? E assim eu consegui fazer, porque na época eu ainda amava a minha família, amo minha família ainda, mas não é mais a mesma coisa. Eu não consigo olhar para eles da mesma forma que eu olhava quando era criança. Totoca é o Alexandre de Oliveira Matos, hoje trabalhador de Furnas, na Pau da Fome. E é isso. Fora que o chato, que mesmo eles sabendo que esse livro rolou pedofilia, que abusos sexuais comigo quando criança, não só por eles, que o Totoca, o meu irmão, o Alexandre de Oliveira Matos, que eu considerava como irmão, também abusava de mim quando criança, né, às escondidas. E eu era criança, eu estava na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. Eu não entendia a vida. Então, assim, o livro ele só trouxe essas recordações que estava esquecida e eu não entendia. Eu achava que aquilo tudo era normal, porque o nosso tempo era de roça e todo mundo aprontava. Então, nunca imaginava que meu livro, minha vida, teria sido publicada aí pelo mundo inteiro. Agora, uma coisa que eu fico em dúvida, porque como eu fui aliciado quando criança, né, ainda entre uma faixa de um ano e meio ou 2 anos, que quando Jandira casou com Milton Cândido da Silva, que é bem parecido com o José Mauro de Vasconcelos, ele deu a continuidade na história do meu pai. Ela vivia falando que ele não era meu pai, que ela só tinha roubado meus documentos para registrar o nome dele, mas que ele não era meu pai. Eu debatia com ela, discutia com ele, porque ele era meu amigo. Eu não via esse monstro que ela falava para mim. E hoje, sabendo da verdade, agora entendo. Só que eu fico em dúvida, e quando eu tinha essa faixa etária de 1 ano para 2 anos, eu já sofria abusos sexuais pelo amante, ou sei lá quem é, porque eu até achava que quem abusava de mim era o José Mauro de Vasconcelos. Mas voltando a esse passado, resgatando algumas lembranças e algumas recordações, eu acredito que não seja ele. Eu acredito que não seja ele, então acredito que seja o próprio Milton Cândido, que eu achava que era o meu pai, que tanto que eu coloquei o sobrenome dele no nome da minha filha, por amar muito ele. Quando houve o acidente, que é aquele que eu fiquei com febre, que eu fiquei de cama e tudo, o José Mauro de Vasconcelos já tinha falecido. Ele ocupava um sítio que tinha lá, que era do José Ribeiro. Eu não sei se ele morava, se ele comprou. Eu sei que aquele sítio ali pertencia aos Ribeiros, tanto da Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta que eu levava flores, se duvidar também pode ser minha mãe, e tanto que a minha filha é a cara dela. Então isso fica chato porque eu não fico tentando entender quem foi que abusou de mim. Foi José Mauro de Vasconcelos ou foi o Milton Cândido? Aí eu fico tentando entender quem é meu pai. Eu acredito que seja o José Mauro de Vasconcelos, porque eu lembro de momentos que eu vivi com ele quando criança, na região de Jacarepaguá, quando isso aqui era roça. Jacarepaguá era roça. Jacarepaguá não tinha esse desenvolvimento que nós temos hoje. E eu acredito que não seja o próprio José Mauro de Vasconcelos, porque eu só lembro coisas boas dele. Ele que era meu amiguinho, que eu contava esse segredo. O Pé de Laranja Lima existia. Eu conversava assim e na verdade, era o próprio José Mauro de Vasconcelos. E por isso que ele sabia muito da minha vida. E muitas das informações ele buscava com a Godoia. A Godoia, como ela era minha irmã bem próxima de mim, então ela sabia de todas as coisas que eu falava e assim ela colocava e escrevia tudo que eu falava no caderno. Só que eu não suspeitava porque eu não sabia da origem desse livro. Eu desconfiava de muitas coisas, né? Desconfiava porque minha família, como sempre foi desse jeito, né? Sempre me perseguiu, sempre tentou contra a minha vida, né? Teve essas coisas todas, então eu tentava entender por que eles agiam assim. Mas o mais legal disso tudo, né? Apesar desse período ruim, é as recordações que eu tinha como sonhos, e na verdade eram lembranças. Eu consigo ver o Frei Luiz, perdão, desculpa, eu também, né? Mas eu consigo ver o Curupati, eu lembro do Curupati.
O Curupati, que é um hospital de Hanseníase, lá dentro tem um cinema, né, que era aberto para o público, e tem a Igreja da Pena, que eu até cheguei a trabalhar com a Beth no projetos sociais, ajudando e beneficiando os moradores daquele local. E é um lugar que apoia, o governo apoia por ser uma área de Hanseníase, pessoas que têm esses problemas, que não é infectado, não é transmissível, tá? A não ser que de contato de pele para pele, tanto que a maioria que tem filhos não tem, tá? Essa é da própria pessoa, eu tenho amigos, brinco, né? E naquela época existia muito preconceito em questão disso. E eu lembro que eu subi aquela parte ali do Curupati, no tanque, em Jacarepaguá. Aquilo ali era muito verde, tinha o hospital, mas era muito verde, havia-se uma casa na frente desse cinema, né? Então assim, eu consigo recordar um pouco de Curupati, mas no tempo antigo, não nesse tempo agora que está tudo modernizado. Me fez também lembrar a Taquara, como era deserto, pouco se tinha comércio, era só bares, né? Onde tinha o fotógrafo, que era o Milton Cândido, que trabalhou ali tirando foto no antigo Lambi Lambi, né? Então, assim, eu acredito que não seja o José Mauro de Vasconcelos, que é o José Mauro de Vasconcelos, né, como eu estou descobrindo tudo sozinho, ele era o meu pai, tanto que ele colocou tudo isso no livro. E aí, logo depois que ele morreu, a Ivani Ribeiro adaptou para novela. Logo passou pela antiga Rádio Tupi e logo depois foi exibida pela antiga TV Band, que hoje a personagem Jandira, que fazia essa novela, é uma das diretoras, segundo eu busquei no site em algumas informações. É dona de um centro de Umbanda, na qual foi dado como oferenda, né, como sacrifício para essa entidade, que é o Exu Maria. Por isso que eu vivia falando aqui no meu filme que o meu padrinho era o diabo, né, porque ele... eu lembro que eu entrava na casa de José Ribeiro, ali onde é agora o sítio do Beto Barranco, que tem a árvore que é a Carlota, que ele foi dado em nome em lembrança da mãe de José Mauro de Vasconcelos. Ele, o que eu poderia falar? Então, ali do lado do mesmo sítio tinha um centro de macumba, que ajudava os moradores ali nos Teixeira, há muitos anos atrás. E do outro lado, que agora loteou, que agora é cheio de casa, virou condomínio, né? Ali do lado do sítio do Beto Barranco, agora, aquilo ali era tudo verde, era horta, era plantações de milharal. Não tinha esse desenvolvimento. Teixeira era a coisa mais linda, tinha até cachoeira, né? Tinha lago, né? Fora os pássaros raros que tinha, as frutas, legumes que existiam nos sítios. E agora está lá, uma cidade bang bang, que até para poder agora morar tem que pagar. E se não pagar, mete o pé. É assim agora. Eu fico triste porque Teixeira era um lugar que a gente não tinha hora para chegar e nem hora para sair. Não tinha problema com horário, se chegasse tarde ou não chegasse. Teixeira tem saída para Realengo e sai para Sorocaba, e tem saída para Santa Maria, que também era uma cidade pacata, que me resgata a lembrança do Santa Maria com aqueles pés de esqueci o nome agora, uns pés lindos, como é que fala? Eucalipto, né? Eu adorava pegar aquele negócio que eu ficava rodando, né, no chão. Fora as cachoeiras que tem lá para cima, que muitos estão acabando. E Santa Maria era uma coisa linda. Santa Maria sempre teve aquele hospital ali naquele cima do hospital de Santa Maria. Era muito verde, era poucas casas, era mais sítio, né? Isso tudo. E, então, assim, eu fico recordando esses tempos, aí eu fico pensando, será que minha família, além de ter roubado a autoria do meu livro, ter escondido isso de mim, ela não mudou o ano do meu nascimento, para que eu não pudesse ter acesso a esse livro? Porque eles já botaram que o livro do meu pé de Laranja Lima tivesse montado há 50 anos atrás. Então eu sou maluca, eu sou reencarnação de José Mauro de Vasconcelos. Não é à toa que eu sei muito do livro, né? Porque Jandira não era minha irmã, Jandira era minha mãe. Tanto que você vê uma irregularidade nessa nova história, nesse novo filme que foi exibido, resgatando essa nova geração, mostra onde meu pai, o Benedito Ribeiro, que era o seu Paulo, roubando meu dinheiro para poder comprar cachaça. E se você vê na novela, que foi readaptada por Ivani Ribeiro, e vê no filme antigo, você vai ver a integridade do meu pai, que meu pai nunca precisou roubar nada para poder ter que sustentar seus vícios. Meu pai bebia muito, era mulherengo, se duvidar ele tem até mais filhos espalhados por aí, né?
E assim, então eu fico nessa dúvida, porque como eu tive que descobrir sobre esse livro sozinho, que eu só fui saber desse livro quando eu vi o filme, né? Logo que eu fui assistir o filme do Mazzaropi, A Mavada da Carne, com o Fernando Torres. Lá estava esse filme, eu fui assistir, até aí não tinha caído a ficha. Depois que eu vi a parte onde Jandira pega a minha cabeça e taca na parede, que eu tenho as marcas e a cicatriz dessa surra, não só dessa, como da escoliação na perna, do acidente que eu tive com o português, que é mostrado na novela, que é antiga, eu tinha até esquecido dessa marca, né, que machucou, doeu muito nessa época, eu até fiquei muito chateado. Então eles fizeram devido a eles saberem disso tudo, saber que rolou pedofilia, que eu fui abusado pelo amante da minha mãe, que no caso segundo as informações do documento, ela é minha mãe, não acredito que não seja, porque ela já chamou miliciano para me matar, tenta me matar desde quando criança, nunca tive contato com ela. Quando eu morei com ela, eu trabalhei na Vila de Cava, numa padaria que tinha lá em Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, porque naquela época ela estava passando uma fase difícil junto com o seu atual marido, que é o Ronaldo, né, que trabalhava na antiga Petrobras, foi segurança, perdeu o seu cargo por ter matado uma pessoa, teve que sair correndo de Nova Iguaçu, do bairro de Três Corações, porque estava sendo ameaçado, vendeu a casa de Nova Iguaçu sem ter direito de poder vender, porque ela só podia vender aquela casa com a minha assinatura e com a assinatura da minha irmã, no caso do registro. No próprio atestado de óbito do Milton Cândido da Silva, diz que deixou filhos e bens, que eu nunca vi esses bens, eu nunca tive contato, minha mãe nunca me ajudou em nada, eu nunca me deu um alimento. A minha irmã Godoia, que era minha irmã predileta, que eu acredito que não seja a mesma pessoa, porque eu lembro da Godoia, apesar que as pessoas mudam, mas eu lembro, porque minha avó fala tanto da Glória, né, que faleceu com tanto sentimento, que devido a ser muitos anos, e minha avó já está uma senhora de idade, 80 anos, então algumas coisas ela teve esse esquecimento. Então quando ela fala da Glória, então faz-me lembrar daquela jovem que eu adorava pentear o cabelo dela, fazer trança, era minha amiga, era minha confidente, me protegia, me defendia de tudo, né? Confiava em mim, acreditava em mim, brigava por mim. Essa era a Glória, não essa mulher que hoje leva o nome de Godoy, que eu achava que era minha irmã predileta e que fazia essa toda maldição. A minha família era uma família de pobre, nós éramos uma família de costureira. Então, a Florinda, que era a Florinda Godoy, ela costurava para a dona Ângela, que é a mãe do Cacá, que mora nos Teixeira, que é a dona Helena, mãe do Carlinhos. O Vavá é o Wagner, né, que é o filho da Arlete, e o filho do Jonas, que no caso é a dona Santinha, e o seu Gabriel, que são os fofoqueiros do bairro. E os personagens são bem parecidos com os autores, que eu tenho algumas fotos aí que eu postei para vocês verem no Face, para vocês verem bem a semelhança. A Ivani Ribeiro, quando ela fez a adaptação para a professora, que é a professora Cecília, ela fez já com a adaptação do padre, porque quando o Milton veio visitar o seu tio, ele veio visitar mais o tio de Nova Iguaçu, né, que foi onde eu morei, no bairro de Três Corações. Por quê? Naquela época eu não morava como eu não sabia, nunca tive contato de paterno, materno em questão da minha família, então eu ficava um tempo com a Georgette, que no caso é representada pela Jandira da novela, ficava um tempo na casa dela e logo depois eu me mudava e voltava para minha avó, porque as minhas irmãs, que é a Godoy e a Lili, ia em Nova Iguaçu me buscar, dizendo que meu pai, o Benedito Ribeiro, que era o seu Paulo, estava passando mal e que precisava levar eu de volta. Mas na verdade isso tudo já estava sendo uma trama. Por quê? Porque essas cenas do filme da novela foi gravada nos Teixeira e muitas coisas eram tiradas dali. Então eles precisavam tirar eu do local para poder trabalhar ali, para poder estar enviando para aquele lugar e assim fazer essa jogada para poder conseguir resgatar a minha história. Porque a minha família, se hoje tem alguma coisa, se esse livro existiu, foi por causa do desenvolvimento que eu tinha quando eu era criança, porque eu brincava com todo mundo, né? Eu divertia todo mundo, eu usava entretenimento, eu usava divertimento, então eu só me envolvia com gente adulta. As pessoas gostavam de conversar comigo porque eu era brincalhão e continuo do mesmo jeito. E isso acarretou para que esses tipos de problemas acabassem. Aí isso rola inveja, intriga. O livro, como eu falei, que rola pedofilia, se a minha história foi real, a dos autores também, porque rola assassinato, tá? Teve morte nisso. Então aquele acidente que teve que você lê no livro, que eu achava que era uma locomotiva, junto que bate com o carro, que quando eu chego em Nova Iguaçu vejo aquele carro todo amassado, que era o Fusca do meu pai, e depois passou
pro Milton, e nesse acidente foi quando botou como se o acidente fosse do Portuga. Mas na verdade o acidente foi com o Milton Cândido que causou esse sofrimento que eu fiquei, porque eu achava que era o meu pai. Eu me lembro que quando teve o acidente, que eu tive que ir para Nova Iguaçu, eu não assisti o velório, que foi lá em Edson Passos, que foi foi velado pela o esposo da Marília, ex-marido da Marília, que é esqueci o nome dele agora, que é o pai do Davi, da Davi, esqueci o nome da outra. Então, assim, eles foram casados. Então, a tia Heloísa, a tia Helena, ela deu aquele cemitério para que ele fosse enterrado ali. Então, na minha visão, então era o meu pai que tinha sofrido o acidente. Na verdade, era o Milton, porque como os dois eram parecidos, então trocaram, e porque eu era criança, então isso confundiu a minha mente. Então, depois disso tudo, que logo que meu pai separou, que é o Benedito Ribeiro, foi morar com a outra esposa, que era a segunda amante, aí começou a vir uns maus tratos, porque ali no livro você vê os maus tratos de Jandira, meu pai, seu Paulo, ele não me batia, só me batia que quando realmente eu fazia alguma coisa, quando ele me trancava no quarto, que ele me batia, ele batia na cabeceira da cama, botava um colírio azul que tinha um olhinho no meio, pingava nos meus olhos e mandava sair chorando para dizer que tinha apanhado, para poder, porque a surra era para os dois. E os maus tratos passou a ser pela Lili e pela Godoia. Então, nesse tempo que eu comecei depois que meu pai separou, eu passei a ser criado pela Dona Estefânia, pelo seu Paulo e pela Lili, pela Godoia. Então, como eu aprontava muito, eu era muito desobediente, fazia muita arte, eu era criança, ainda estava aprendendo, estava entendendo a vida, as pessoas não entendiam porque estavam mais preocupadas com a sociedade, com posição, com o que as pessoas iam pensar, do que com a própria origem, com o próprio ser humano. E a Godoy, ela arrancava. Teve uma vez que eu deixei cair um troço no rio, lá nos Teixeira, né, onde a gente morava na casa, que eu falava Rio, São Paulo, né, que era o rio que tinha, que eu fazia, porque aquela negócio, brincava falando com o Luizinho. Eu lembro muito eu lembro do Luizinho, mas como eu falei que teve algo que fez com que eu esquecesse esse algo desse passado, eu lembro do Luiz, mas na verdade eu lembro da minha irmã, a Karina, né? Porque Karina já era nascida naquela época, ela era filha do Milton, segundo a Georgette. Mas eu lembro também que há muitos anos atrás, um homem, né, parecido até com Caetano da novela, não lembro, assim, a fisionomia dele é bem vaga, eu lembro que ele tinha um cabelo cacheado, louro, era um coroa, ele falava que a minha irmã, no caso, que é a Karina, segundo os documentos, era filha dele. E eu fui procurá-lo, chamar, e falei, tudo bem, a filha é sua, e você não foi lá chamar minha mãe, peguei a minha irmã, levei lá na cozinha e falei assim, ó, tem um moço lá falando que a Karina é filha dele. Aí quando minha mãe largou tudo, foi procurar e sumiu. Não sei se era a alma, ou se era uma pessoa, se escondeu, sei que se escondeu. Então criou essa dúvida que a minha irmã não é filha do Milton Cândido, ela é filha de outro homem. Como essa Georgette, ela vivia namorando, ela teve vários namoros, namorou com ela chegou a namorar com o esposo da Zaninha, né? O Moraes, que o próprio Moraes me falou que já teve um relacionamento com a minha mãe. Um português que era do bar da Dona Ana, que é tanto citado na novela, também falou para mim que quem tinha namorado com a minha... Eu falei assim, você foi namorada da Lili há muitos anos atrás, não era bem adolescente, perguntei para ele, vi lá no barzinho, na época ele atuava no bar do Ailton, que hoje a Cleide ocupa, lá na Boiúna, na subida da Boiúna, no Largo. Aí eu peguei e falei assim, foi namorada da Lili. Ele, não, fui namorada da sua mãe. Falou da carta. Só que nessa época eu não lembrava da novela, nem sabia que a novela existia, nem sabia que o livro existia. Então, juntando o quebra-cabeça, monta essa história, que foi porque como eu nunca tive a orientação da família, fui criado por meus amigos, convivi na casa de amigos. Tem aí a Jane, né, que sempre cedeu a casa dela para eu poder dormir, chega a hora que eu quiser, a porta está aberta para mim, entre e sai, almoço, tem os filhos dela lá, a gente são como família, respeito todo mundo. A tia Hilda, que hoje não faz mais presente, a Rosângela, a Regina, pessoas que cresceram comigo, sabe da minha índole, sabe do meu caráter, então eu não tenho que me preocupar em questão disso. Só que eu fico mais chateado nisso tudo, sabendo que tudo isso é verdade, e por ter um poder paralelo, né, que impede de eu conseguir chegar a essa autoria, porque é tão fácil, né? Eu já dei todas as provas desse livro, a oficina, o posto de gasolina do Henrique, que parece até com Bolsonaro, né? Não sei, são muito parecidos eles dois quando era mais novo.
né? Que era ali na Rodrigues Calda, na descida da Mapuá, né? Eu nunca mais ouvi o Henrique. O Henrique era muito novo naquela época, eu era criança quando eu visitava a casa dele ali na Mapuá, que hoje não é mais ocupada por eles, não estão morando mais ali. O posto de gasolina que tem entre o Rodrigues Calda e a Mapuá, ali que é antigo, esse posto de gasolina era do Henrique. Eu acho que o nome dele era Henrique, ele se levava o nome dele Henrique. Eu tento recordar o nome dele, mas eu lembro que era Henrique, eu acho que se chamava Henrique, eu não tenho certeza. Eu vou pegar tudo isso, informações, e vou estar passando para vocês. O que mais? E é isso, gente. Então, assim, eu fico triste, né, sabendo de tudo isso, sabendo que eu fui dado como sacrifício por essa instituição chamada Umbanda, né? E eu mostrei para vocês aqui a edição Melhoramento, tá vendo aqui? Melhoramento. Eu liguei para lá, falei com uma lá da editora, que é a Leila, a outra eu esqueci o nome dela lá, até cheguei a discutir com uma delas lá. Ela, não, esse livro aqui quem trouxe, botou na minha mão foi José Mauro de Vasconcelos. Aí eu olhei pra cara dela e falei, rapaz, tu tá me chamando de mentiroso? Zezé continua do mesmo jeito, hein, rapaz? E olha que eu tenho coisa pra caraca pra falar, que esse livro rolou pedofilia e assassinato, tá? Porque vocês já tiraram a autoria de mim, porque naquela época ser gay era um crime para a família, um constrangimento para a sociedade, e vocês impediram de que eu recebesse a minha autoria, com medo que isso poderia percutir para outras crianças, seguindo o exemplo. Mas hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 14 e uma filha de 18, não é porque é filha de gay que vai ser gay. Hoje eu trabalho com criança, eu criei filhos de amigas minhas, eu criei os filhos das minhas irmãs, que um deles tentaram abusar do meu corpo, que é o filho da Godoia, que hoje é juiz, é casado, não é porque é casado que não é gay. Minha avó vivia tentando falando, hoje tu bate nele, porque ele é gay, amanhã você vai ter filho. Tá aí, ó, pagou com a língua, só eu posso dizer, porque tentou abusar de mim, não foi? Só que se deu mal, né? Porque eu fiz aquilo só ali para ver até onde ele chegava. Depois eu fui contar para Godoy, ela não gostou, acreditou mais no filho, que, claro, é mãe, né? Vai defender. Né? Que eu também defenderia meu filho, mas primeiramente eu procuraria ver a verdade da boca dele. Né? Claro que não devo me meter na vida de ninguém, como eu também não gosto que se meta na minha vida. Então assim, a Godoy Vivera não pode falar mal do meu irmão. Por que eu não vou falar mal do meu irmão? Se eles vivem me botando como monstro para essa nova geração que hoje nem tiveram a oportunidade de me conhecer, enquanto as próprias comunidades, as crianças, me abraçam e me convidam para as festas, em questão do respeito que eu ponho entre as famílias. Né? Mas geralmente as pessoas cometem erro e têm costume de julgar as outras pessoas pelos seus erros. O que mais? É isso aí, gente. Então investi. Quer saber mais sobre o meu livro, né? Quer saber mais de tudo sobre mim? Entra lá no Facebook, aqui no Facebook do Zezé, da Luluzinha, só botar Luluzinha dos Anjos, Zezé Lima. Exu Maré também é outro Facebook que você pode estar vendo um pouquinho lá sobre meus trabalhos, entre outros que você pode estar aí vendo, que de vez em quando eu compartilho para vocês poderem estar assistindo meus trabalhos. E eu quero também mandar um recado para a maçonaria, tá? A maçonaria, ela não tem, eu costumo dizer que eu não julgo rei, eu julgo súditos, porque para entender política e para entender religião tem que entender história, porque senão vai ser manipulado por essas cabeçudas que não aprenderam com a educação de nossos pais. Eu tenho amigos da maçonaria, eu tenho respeito pela maçonaria, meu pai era da maçonaria, né? Se duvidar, minha família também é da maçonaria, porque eu lembro que quando o meu pai, o Benedito Ribeiro, faleceu, que era ex-trabalhador de Furnas, elas foram chamadas para uma reunião, aonde foi entregue os bens do meu pai e foi falado que se ela falasse alguma coisa ou comentasse, eu não entendi por que ela falou isso para mim, porque eu não vi tanto problema nisso, elas poderiam morrer, porque a amante do meu pai, que é a Kátia, que é amiga da Vaninha, tinha ameaçado elas de morte caso elas fossem recorrer em questão dos bens do meu pai. Aí eu tive com a Vaninha lá na ligação, né, falando sobre esse livro, que eu ainda estava descobrindo o livro ainda, e fui falar que o livro era meu. E nisso que eu estava conversando, eu peguei e falei assim, Vaninha, a minha mãe, as minhas irmãs falaram que a Kátia tinha ameaçado a elas, caso elas viessem recorrer em questão dos bens do meu pai. A Vaninha olhou para mim e falou assim, Paco, que Paco é meu apelido lá nos Teixeira. Ela falou, Paco,
tudo bem. A Kátia ameaçou as suas irmãs? Tudo bem, ela morava na Cidade de Deus. Ela morava, tu viu? Tu conheceu a casa da Kátia, não conheci, foi conhecido. Tu viu como que era a casa da Kátia? Era uma sala, né, com quarto já dividido, as crianças ainda estavam crescendo ainda, a cozinha bem pequenininha. Agora você acha que se ela estivesse recebendo algo do seu Bené, ela estaria morando na Cidade de Deus na situação que ela estava? Eu olhei para a cara dela e falei, não. Falei, então pronto. Então você já vê que as suas irmãs são mentirosas. Elas sempre foram mentirosas. Né? Você sabe muito bem que as suas irmãs não prestam. A sua irmã expulsou o seu próprio pai da sua casa. Porque ele tinha engravidado a Kátia. Eles não tiveram misericórdia do seu pai. Eles não tiveram pena do seu pai. O seu pai teve derrame. Né? O seu pai teve problema de saúde porque ele amava as filhas e as filhas não correspondiam como deveriam, apesar de toda a educação que seu pai deu. Pronto. Então assim, então, hoje ele tem duas filhas, que é a Tainara e a Carolina, que hoje são moradoras lá da Cidade de Deus, vivem suas vidas. Eu não sei muito sobre elas porque a gente não tem muito contato. A minha família já usou de todas as más línguas para poder me defamar para eles, né? Quer dizer, eles cresceram me tendo como uma pessoa, eles me tratam bem, mas não devidamente como deveria ser, né? E isso acarreta para que a gente fique triste com essas pessoas. A minha depressão que eu sofria, né? Eu tenho depressão, mas não é mais pela família, que família para mim elas estão enterradas debaixo da terra. Eu não quero nem olhar para a cara dessas pessoas, sabe? Eu não quero nem estar perto dessas pessoas, nem festa, nem uma comemoração. Quero estar longe dessas pessoas sujas, que me entregaram para a morte, que me permitiram que seus amigos, a Lilia, quando ela descobriu que eu era gay, ela me pegou, me botou dentro, ela deitou numa cama de solteiro, né, me pegou o meu corpo e começou a forçar sobre a vagina e sobre o peito dela. Eu era criança, para que eu viesse sentir atração por mulher. Pelo contrário, eu senti nojo dela, né? E eu, até hoje eu olho para ela, lembro disso, eu não consigo olhar, sabe? Eu falei, nossa, como é que fora que uma vez eu fui jogar a comida do cachorro no pote dos cachorros, né? Porque eu não estava querendo comer, porque estava me dando ânsia de vômito, porque eu não estava conseguindo comer a comida. Eles viram eu jogando a comida na caçamba do cachorro, mandaram eu ficar de joelho com a mão no chão e comendo como se fosse um cachorro com a boca. E se eu não fizesse isso, eu apanhava. Eu perdi a voz nas surras que a Godoy e a Lili me davam. Né? Depois eu fui morar com a Godoy, passei muitos problemas na Godoy, passei muitos processos. Então tudo isso vai entrar no meu livro, todas essas histórias, né? Porque eu fiquei preso dentro de um porão, sendo alimentado pelo resto da comida das minhas irmãs, pela Georgette, que sou registrado no nome dela. Né? Dormia dentro do porão. Tá lá minhas amigas de Nova Iguaçu, que não me deixam mentir, que foram crianças naquela época, que enfiavam alimentos e comida dentro do buraco da parede para poder comer, que era biscoito, doce. Quando minha tia, que hoje é falecida, a tia Hermínia, que era mãe do tio Francisco, esposa do tio Francisco, que era tio do Milton, quando ela soube que eu estava dentro do porão, na mesma hora ela foi lá, fez um escândalo, falou que se eu não saísse de lá, ela ia chamar a polícia. Ela me tirou lá de dentro e me levou para morar com ela. Eu fiquei um tempo morando com a mãe da Marília, lá de Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, que é a tia Hermília, que eu tenho até uma foto dela aqui. E tudo isso devido aos maus tratos que eu sofri. Fora que, devido aos maus tratos, eu vivia fugindo de casa. Eu costumo dizer que eu sou igual o Pequeno Príncipe, que eu pegava meus cometa Harley, que são os ônibus, que me levava para qualquer lugar que eu queira ir, para qualquer lugar que eu queira estar. E via que minha vida não era diferente de ninguém. Se eu tinha um problema, tinha pessoas com problemas piores do que o meu. Né? Então tudo isso acarretou para isso. Então não é difícil saber que eu sou o autor do livro. Primeiro que já está estampado na cara. Meu jeito já me descreve. E se você fizer essas pesquisas, buscar lá no posto de gasolina, o antigo dono, investigar a vida da minha família, ver quem está recebendo a autoria desse livro, vocês vão ver que tem esses participantes que eu tanto cito nesse meu vídeo que eu falo com vocês ao vivo, que são os autores, que é a Dona Ângela, que é a mãe do Cacá, lá dos Teixeira. O Cacá, eu só fico chateado com eles porque eles sabiam da verdade e esconderam isso de mim. E eu não saía dos Teixeira, né? Eu frequentava os Teixeira. Se duvidar, o Cacá pode ser até irmão por parte de pai, não sei, né? Que essa família mentiu tanto. Uma vez eu liguei pro Cacá e o Cacá falou assim: Paco, cada um com o seu.
né? Então ele já estava sabendo do livro, então ele já está recebendo o direito da autoria dele. E teve uma vez que ele pegou e falou assim, o que ele falou? Que ele falou, ah, Paco, nós somos uma irmandade. Aí eu peguei e falei para ela, olha só, rapaz, eu não sou irmandade de ninguém, não. Primeiro que eu não fiz pacto com ninguém, tá? Porque quem foi a vítima fui eu. Quem sofreu os abusos quando criança fui eu, tá? Então não sou ainda mesmo porque eu nem sabia de nada disso. Eu nem sabia que o livro existia, porque esconderam esse tempo todinho de mim, já para que eu não recebesse autoria. Se duvidar, a minha autoria está com o filho da Godoia. O Bruno, que é o filho do Vicente de Freitas Godóis, que trabalha na Rede Globo, sempre estudou numa das melhores escolas, que é a Santa Mônica da Taquara. Não que, claro, que o nosso filho a gente tem que dar o melhor. Mas sempre estudou, já é advogado, está indo para juiz, né, está se casando, viaja por vários países, né? E por causa da percussão da vida, boa vida que eles tiveram. Eu sempre fui pobre, ajudava a botar comida dentro de casa. No tempo que eu trabalhava em Vila de Cava, ajudava a Jandira a botar comida dentro de casa. Eu nem via a cor do meu salário, né? Trabalhava todo dia de manhã, saía 5 horas da manhã para poder chegar às 6 horas da manhã na padaria, para poder abrir a padaria, receber os leites, para arrumar os pães. Eu era criança, eu era adolescente, devia ter 12 para 13 anos naquela época e já trabalhava. Fora que eu ainda catava latinha, né, para poder vender nos ferros velhos, para poder ajudar a botar comida dentro de casa. E também engraxava sapato, como você vê na novela, de militares. Eu comecei a engraxar sapato com um militar, que morava em Nova Iguaçu, que é o pai da Cristiana, que é o seu Cláudio. Eu vi ele indo, né, engraxando o sapato, eu achei aquilo bonito, eu pedi para ele engraxar, que eu queria agradar. E acabei me gostando daquele, e todo dia eu ia de manhã, porque ele me dava um dinheirinho, aí eu pegava aquele dinheiro, dava para Georgette, e também peguei esse costume para passei a fazer isso. Bem, na minha lembrança, eu achava que era em Deodoro, porque era bem parecido com... Gente, já estou para finalizar aqui o programa, já está acabando meu tempo. Então eu achava bem parecido, na verdade era em Bangu, né? Então era um mundo totalmente diferente, era um mundo de roça, para a escola a gente ia de carroça, não tinha essa modernidade, não tinha tanta violência como nós vemos hoje. Infelizmente o mundo está desse jeito. Gente, eu tenho que ir, já são 19h54, hoje é dia 24 de 4 de 2019, me abri um pouquinho, não foi nem a intenção de falar isso tudo hoje, mas como me senti à vontade de falar, então estou aqui. Então tenha uma boa noite aí para você e para toda a sua família. Quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou da empresa Braiagli Telecomunicação, do projeto Sinal da Paz Solidariedade e também autor do livro O Meu Pé de Laranja Lima, escrito por José Mauro de Vasconcelos. E aqui a foto, né? E aqui você também vê a sigla, né, do símbolo da entidade na qual foi entregue para Exumaré, que no judaico, né, que eu não me lembro, assim, no grego, sei lá, é dado como Poseidon, né, o rei das águas, e também para Iemanjá, que no caso é a sereia, né? Então assim, então estamos aí, então para entender, como eu te falei, que para entender política e para entender religião tem que entender história. Porque se não entender história vai ser manipulado. Por isso que estão tirando os livros, as escolas, já para tirar o conhecimento e a informação desses jovens naquilo que eles realmente deveriam aprender, já para que eles não possam lutar pelos seus direitos.